Hoje a gente está aqui a bordo do Nivus Highline 2022. Para você que está pensando em comprar o 2023, as únicas diferenças em relação a esse modelo é a mudança da manopla. Até 22 ele tinha a manoplinha do Polo, foi substituída pela manopla do T-Cross, do Taos. Eu até acho essa aqui mais bonita, tá pessoal? Um pouquinho mais esportiva. E a outra mudança é que foi substituído as portas USB aqui no interior de cabine pelas portas do tipo C, que são aquele padrão novo que tem nos celulares mais modernos. Na verdade, acho que qualquer celular hoje vem com aquela portinha que tem os dois lados iguais, você não consegue engatar invertida. Vamos começar falando sobre motorização. Você já conhece 200 TSI, motor 1.0 turbo, 3 cilindros, injeção direta, são 128 cavalos, 20 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades. Aqui com conversor de torque, comparado com o Pulse, que é o seu principal rival, o Pulse tem um pouquinho mais de potência, porém tem câmbio CVT. Na minha opinião, se você está pensando em comprar um carro que é algo mais tradicional, acredito que você vai gostar mais do comportamento dinâmico do câmbio com conversor de torque. Falando de tecnologia, acredito que o Nivus está muito bem servido. Não só pelo painel digital Active Info Display 10 polegadas, comparado com o Pulse, aqui você tem 10, o Pulse tem 7. Ambas as telas são muito bacanas, mas aqui acredito que ela seja, além de mais bonita, bem mais completa. Inclusive meu irmão fez o VCDS, tá com o grafismo da Tiguan R-Line, que deixou ainda mais bonito. Se o Nivus ganha no cluster, a gente tem aqui uma vantagem para o Pulse na multimídia. Na minha opinião, a multimídia do Pulse ela é mais completa. Além de trazer o Android Auto e Apple CarPlay, que também está presente nessa aqui, você tem o GPS integrado e toda aquela sincronização que você pode fazer o acesso remoto do carro. Você pode localizar o veículo da partida remota, você pode verificar informações de revisões, tudo com o aplicativo da Fit. Isso não está presente com a VW Play, que é boa. Também tem 10 polegadas, a navegação dela, a integração dela com as funções do carro são muito fáceis de estar utilizando, mas a multimídia da Fiat realmente é um pouco melhor. Falando de conforto, vida a bordo, a gente tem aqui um banco que é muito semelhante ao banco do Polo até 2022, porque agora no modelo 23 eles mudaram bastante a estrutura do Polo, né? O pessoal tá com um banco inteiriço, ficou um banco diferente. Então aqui é um banco muito confortável comparado com o Pulse. Acredito que o Pulse tenha um banco um pouquinho mais largo e um pouco mais macio. Não que esse aqui seja desconfortável, mas fazendo aí uma rápida comparação, acredito que o banco do Nivus ele seja um pouquinho mais estreito. Isso acaba afetando se você for um cara mais largo. Na questão de suspensão, aí vai do gosto de cada um, né, pessoal? O Pulse ele é mais macio e aqui no Nivus ele é um pouquinho mais firme. Isso é uma característica dos carros Volkswagen. Se você gosta de carro um pouquinho mais firminho, ele traz uma boa tocada, principalmente quando você está em alta velocidade, pega um trecho sinuoso, ele traz uma suspensão muito assentadinha no chão. Mas se você prefere um carro um pouquinho mais suave, o Pulse acaba entregando, né, um conforto um pouco maior. Inclusive, esse aqui que a gente está gravando, ele está com a mola esportiva, fica como uma dica, como um upgrade se você for comprar um Nivus, tá pessoal? Ele fica 2 dedinhos mais baixo e fica com muito mais chão. Ele já é muito bom de estrada, mas ele fica ainda melhor. Deixa eu dar um pezinho fundo aqui, pessoal, para sair perto dessa porta aberta aqui. Bom, o motor 1.0 é muito bom, silencioso, deixa o carro bem espertinho. Vocês vão perceber que usando ele de boa aqui com baixa rotação, você praticamente não ouve o barulho do motor. E isso acaba refletindo em conforto acústico. Numa viagem longa, por exemplo, acaba sendo bem interessante. Falando de espaço interno, o grande diferencial do Nivus é o porta-malas. São 415 litros contra 370 do Pulse. Inclusive, se a gente fosse usar a mesma metodologia de cálculo, na verdade seriam 415 contra 300, porque a Fiat utiliza aquele método de líquidos que dá uma ampliada, dá uma roubadinha para cima. Então na prática o Nivus tem bem mais porta-malas que o Pulse. Em contrapartida, o espaço da segunda fileira ele é um pouquinho melhor no Pulse, tá pessoal? Porém, como tudo tem um jogo de ganha e perde, o Nivus tem saída de ar traseiro. Você que mora no lugar mais quente, ele gela mais rápido e traz um conforto muito maior de uma forma homogênea. Ele consegue gelar tanto a frente quanto atrás por igual. Isso acaba refletindo diretamente no seu conforto. Além dos 6 airbags de série, pessoal, ele tem controle de tração e estabilidade, freio a disco nas 4 rodas,
o Pulse tem freio a tambor até mesmo na versão Abarth. Então, na questão de segurança, o Nivus leva uma vantagem boa, porque o Pulse, além de ter o freio a tambor, tem apenas 4 airbags, e eu considero a plataforma MQB uma plataforma mais elaborada. Inclusive, ela é utilizada em carros premium de outras marcas da Volkswagen, como por exemplo a Audi. Na questão de consumo, é interessante que a gente está aqui com um consumo parcial do uso diário do meu irmão. Ele tinha mencionado que dentro da cidade, andando de boa, vai fazer de 11, 11,5 até 12, 12,5. Então, a gente consegue mostrar aqui na prática que ele está ali com 11,4. Na estrada, andando um pouco mais rápido, 130, 140, vai fazer 15. E ele disse que andando 90, 100, bem de boa mesmo, com o carro mais leve, no planinho, ele chegou a fazer 19 com o carro na mão dele. Então, realmente, é uma média impressionante. Ele é mais econômico que o Pulse. Como ele mesmo mencionou, o carro é fantástico. Porém, ele tem sim alguns pormenores. Acho que o principal deles é o preço. Vocês já sabem, ele começou o lançamento dele há 2 anos atrás, custando R$99 mil nessa versão, e hoje já custa R$144 mil se você pegar com o pacote Launch Edition, o que é realmente bem salgado, bem pesado. Se você não se importa em pagar um pouco a mais, porque ele é mais caro que o Pulse, para levar esse pacote, para levar essa experiência, se você gostou do visual, por exemplo, do carro, se você precisa de mais porta-malas e está disposto a pagar um pouco a mais, acredito que ele seja sim uma boa opção. Digo com toda sinceridade, não vale esse preço, mas se você está disposto e também não tem carro barato hoje em dia, acredito que você vai ficar muito satisfeito, porque a experiência de uso do carro é fantástica, não só do conjunto mecânico, do visual externo, do espaço de porta-malas, a questão de tecnologia. E um outro ponto muito importante que o brasileiro leva muito em consideração quando vai comprar é a questão da desvalorização. O Nivus tem uma desvalorização menor que o Pulse, se a gente for olhar o mercado atual, porque a gente sabe que num passado recente a Fiat tinha alguns produtos com uma qualidade questionável, não que a Volkswagen tenha carros perfeitos, mas na questão de revenda, a Volkswagen sempre vai ser a queridinha do brasileiro e sempre vai vender mais fácil e vai desvalorizar um pouco menos. Pelo menos essa experiência prática que a gente tem do dia a dia. Visual externo, acho que dispensa apresentações. O Nivus é muito bonito, ele tem uma pegada esportiva, inclusive ele trouxe a nova identidade da marca aqui para o Brasil. Um para-choque e uma grade bem envolvente, conjunto óptico Full LEDs, luz alta, luz baixa em LEDs, tem pisca e DRL na parte externa, inclusive aqui ele leva uma vantagem em relação ao Pulse, que tem o pisca em lâmpada halógena. Esse detalhezinho vermelho foi colocado, esse carro aqui é do meu irmão, e ele já fez algumas alterações. Botou ali a gradezinha do GTI, que na verdade nem existe, ele está todo plotado, suspensão com a mola esportiva, tá uns 2 dedinhos mais baixo. A versão Highline tem o farol auxiliar, o detalhe escovado, que também está presente aqui na grade, máscara negra. De perfil, quero começar fazendo um jabazinho clássico aqui pro meu irmão, quero dar uma força para ele. Se você é de Cascavel região, quer comprar tijolo, SH Tijolos, o telefone tá aí na tela. Digo para vocês, a Zub Sky acaba trazendo um realce muito grande, principalmente das linhas. Caimento coupé, que proporciona um visual bonito e também melhora bastante o espaço do porta-malas. Deveria ter aqui um teto solar panorâmico, acho que esse item ficou faltando. Rack de teto cinza. Chave de presença, retrovisor com repetidor e a função de rebatimento e roda 17 polegadas. Face diamantada com os detalhes em black piano, ele tem freio a disco nas 4 rodas, o Pulse tem freio a tambor até na versão Abarth. É um ponto estranho da Fiat nesse aspecto. A moldura acaba trazendo um realce, deixa o carro mais encorpado, está presente na parte inferior com um detalhezinho em cinza. Aqui na traseira o grande destaque fica por conta das lanternas, principalmente porque a parte central escurecida ligando as duas peças trazem uma personalidade muito forte. E como ele veio depois do seu irmão maior, o T-Cross, ele trouxe algumas melhorias. T-Cross, parte central é reflexiva, aqui ele ilumina não só a parte externa, que é em LEDs, mas também a parte interna. Acabamento em plástico fosco na parte de baixo, escovado, sensor de estofamento e câmera de ré, e o porta-malas, espaço para dar e vender. Vocês vão ver que, olha só, aqui é preto no branco, tá pessoal? Carro do uso diário do meu irmão, espaço bacana para usar o carro a trabalho, para você levar muita bagagem, clientes, PCD. Ele tem o Step 15, se não me engano, não é fininho do tipo temporário, mas não é o mesmo perfil
de rodagem. Acabamento interno é muito semelhante ao Polo, inclusive o mesmo entre-eixos, 2,54. Tem o banco com uma padronagem um pouquinho diferente, ele tem um tom um pouco mais claro se comparado com o hatch. Agora essa nova geração do Polo está tudo diferente, mas em relação ao Polo anterior era um banco bem parecido com esse aqui, tá pessoal? Saída de ar traseiro, o espaço, como eu já disse, não é muito grande, tá pessoal? Ó, temos aqui 3 dedos em relação ao joelho. O Pulse ele é um pouquinho melhor no espaço para o joelho e o espaço para a cabeça. Fizeram um bom trabalho, mesmo com o caimento coupé. Temos 2 dedos, teto escuro, temos iluminação, encosto de cabeça para todo mundo, 5 3 pontos, Isofix. Acabamento, já sabem, né pessoal, aqui atrás é tudo plástico duro. Ali na frente tem um corinho para a parte do braço aqui, tá pessoal? Mas o resto é tudo plástico duro, deveria ser um pouquinho melhor. Tabelinha bonito, parte central black piano, volante com revestimento em couro. O banco também é bem interessante, né pessoal? Ele é mais claro na parte externa, tem as costuras. E o console com encosto de braço em couro. Se fosse um encosto de braço T-Cross, acho que seria melhor, tá pessoal? Ele não tem aquele ajuste que trava nas alturas, ele é só ou para frente ou para trás. Outro ponto, como esse carro é de uso diário do meu irmão, a gente consegue ver na prática, né pessoal? Eu sempre falo, sempre critico, na verdade, os porta-copos. Ele é bem estreito, né pessoal? Então você pega uma garrafinha de Gatorade, que é um pouquinho mais gordinha, ó, ela quase não vai até o final. Uma lata já fica toda espremida, então acho que a Volkswagen deveria colocar aqui um porta-copos um pouquinho maior. Esse carro em específico, ele teve um problema com o volante, logo novo, logo depois que ele tirou da concessionária. Ele não percebeu na hora, mas quando ele estava voltando, que ele comprou o carro em Florianópolis, ele mora em Cascavel. Ele percebeu que a pedal shift da direita não estava funcionando direito. Tinha que apertar bem fundo aqui, bem forte, para poder fazer o comando. Foi feita a verificação, foi feito o pedido do volante e foi substituído em garantia, tá pessoal? O serviço levou ali mais ou menos 40 minutos. Ele mencionou a questão de barulhos internos. A gente sabe que o Volkswagen tem bastante plástico duro. Andando com o carro aqui durante a gravação, eu não percebi nada de muito exagerado. Um pequeno grilinho ali na porta. Eu acho que deve ser até a garrafa, que ela tá dando uma vibrada. Mas ele mencionou que a parte aqui da moldura do cluster, ela dá uma estraladinha se você pega um paralelepípedo ou pega uma estrada de chão muito irregular. Pode ser dessa unidade, mas é possível que seja meio geralzão, porque realmente é um carro que tem bastante plástico duro, como eu já mencionei para vocês. Ele me perguntou sobre a questão do delay do acelerador. Eu mencionei para ele que era característica do motor turbo. De carro para carro, de modelo para modelo, isso pode ser um pouco mais ou um pouco menos intenso. Mas no geral, quase todo carro turbo tem essa característica, infelizmente. Então toda vez que você acelera, que você dá um meio pezinho aqui para, ó, ele leva um meio segundinho para começar a reagir ao comando do acelerador. Pisei, ó, começou a andar agora, viu? Então esse delayzinho entre o comando do pé e o que o motor começa a reagir acaba sendo uma coisa que você se acostuma, mas está presente no Pulse também, tá pessoal? Não é uma coisa específica do Nivus. Uma outra situação que o meu irmão acabou mencionando é que o carregamento por indução, ele carrega até certo ponto, depois ele dá uma estagnada no carregamento, ele não carrega até o final. Digamos que você está com 50% de carga no celular e você coloca ele para carregar e vai fazer uma viagem, ele chega ali no 69%, 70%, para de carregar, o celular começa a esquentar e aí fica meio que estagnado naquele 70%, tá? Ele mencionou isso comigo, porque ele usa o carro bastante, né? Usa todo dia o carro. Isso foi uma característica que ele acabou percebendo. Não sei se é desse carro aqui ou se é geral. Até se você já tem um Nivus, se você comprou e está usando, deixa nos comentários se você tem esse problema com o carregamento por indução também. Como ele usa o carro na prática, então a gente acaba trazendo informações a mais do que apenas fazer aqui um rolezinho, um test drive de meia hora, uma hora, que é o que a gente geralmente faz, porque a gente não tem realmente muito tempo para ficar com o carro quando a gente pega ele da concessionária. A questão do desempenho, eu vou dar um pezinho fundo aqui, ó, uma retomada, ó. Ó, depois que ele abre, pessoal, ele é realmente bem espertinho, viu, pessoal? É um motor muito interessante, não só no comportamento dinâmico, mas principalmente no consumo. Como eu já disse lá no início, comparado com o Pulse, ele é mais econômico sim. Ó, vou dar mais um pezinho, ó, o delayzinho, ó, ele abre e aí ele joga
o torque, mas ele não é instantâneo essa reação do acelerador. Você acaba se acostumando, mas no começo é um pouquinho chatinho porque dá a impressão que o carro não está saindo do lugar. A tocada do carro é muito boa, é muito gostosa. Ele é um carro bem assentadinho no chão. Eu não posso falar muito de suspensão desse carro, porque na verdade o meu irmão fez algumas alterações. Vocês vão perceber que ele colocou a barrinha vermelha ali na frente para simular um Nivus GTI. E ele botou a mola esportiva. Deixou ele ali, eu acho que uns 2 dedinhos mais baixo. Ele já é um carro relativamente baixo, tá, pessoal? Não se engane com essa ideia de crossover, de SUV que é colocado na hora da venda. Na prática, ele está muito mais para um Polo do que para um T-Cross na experiência de altura em relação ao solo. Então, isso é uma coisa que precisa ser dita. Na rodovia, pessoal, a gente tem aqui um conjunto mecânico bem acertado. Inclusive, você pode fazer as trocas sequenciais, ó. Ele tá, eu vou botar aqui a última marcha, botei a 6ª marcha. Ó, vou reduzir 1, 2, ó, 3, ele aceita bem as marchas e a resposta do pedal shift é muito boa, tá, pessoal? Inclusive, ó que bacana. É um foguetinho, viu, pessoal? Isolamento acústico muito bom também. Vocês percebem que você praticamente não ouve o ruído do motor. Muita gente pergunta se tem muita diferença do motor 1.0 para o motor 1.4, os dois TSI, motor da T-Cross. Tem, tá, pessoal? Principalmente quando você dá o pé fundo, se você está no modo normal ou no modo Sport, os 5 kg de torque a mais deixam ele ainda mais esperto. Não que aqui seja insuficiente, mas a T-Cross, por exemplo, ela é realmente mais forte, tá, pessoal? Você percebe nitidamente. Se você anda na T-Cross 1.0 e na T-Cross 1.4, você percebe nitidamente que tem uma diferença. Dá para fazer trocas sequenciais usando aqui a manopla de câmbio, tá, pessoal? Não o estilo Tiptronic. Você coloca para direita e aqui você faz a volta das marchas ou bota para frente e ele reduz. Se você gosta de trocar de marcha ou se você está descendo uma serra, está carregado, piso molhado, quer uma rotação um pouco maior, quer descer com freio motor, você pode estar utilizando aqui o que o carro tem a oferecer. Vamos fazer um testezinho 0 a 100 aqui? Vamos embora. Ó! Foi bem, viu, pessoal? 60, 70, 80, 90, 100 km por hora. A gente tem vídeo do Pulse no canal aí também. Aí vocês avaliem aí qual que foi melhor. E ó, dá o pezinho. Vai fazer uma ultrapassagem de caminhão em pista simples, como eu sempre falo, olha só. O carro é bom, viu, pessoal? O carro anda muito bem. A pergunta que fica, eu teria um carro como esse aqui? Teria, pessoal. Eu considero que, tirando a questão do preço, o Nivus entrega um pacote visual interessante. É um carro bonito, full LEDs, muito espaço de porta-malas. É um carro com uma plataforma que não só é muito moderna, mas extremamente segura. 5 estrelas Latine Cap, 6 airbags de série, conta 4 do Pulse. Então, para você que tem o cuidado com a sua família, ou até mesmo com você mesmo, se você quer um carro seguro, esse é uma das melhores opções nessa categoria. Fora a questão da tecnologia, né, pessoal? Que também, volto a dizer, o Pulse tem uma multimídia interessante, tem um cluster interessante, mas o conjunto geral aqui, a experiência do Nivus, na minha opinião, me agrada mais. Eu acho a disposição aqui um pouco mais interessante. Tem muita gente que gosta da tela flutuante, eu particularmente gosto da multimídia mais tradicional, encaixada aqui no tabelier, fica uma coisa mais harmônica. Conforto, ele é um carro mais firme, né? Isso é uma característica. Se você gosta de carro mais suave, recomendo fazer o test drive no Pulse, porque nesse aspecto o Pulse, ele realmente é um carro mais macio. Não que aqui você tenha um carro desconfortável, longe disso, mas é natural, é uma característica da Volkswagen, né, pessoal? Os carros são um pouco mais firmes. O T-Cross é mais firme, o próprio Polo também é um carro mais firminho, então aqui você tem uma experiência um pouco mais assentadinho no chão. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou.